Fala, galera da simulação, aqui é Luiz Amaral e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Kai Talks, um espaço para bate-papos descontraídos com profissionais de diferentes áreas da engenharia para trazer conteúdo relevante para o seu dia a dia. Se essa é a primeira vez que você nos escuta, esse podcast é feito pela E3S, referência no mercado de ferramentas computacionais para simulação e engenharia, para revolucionar a qualidade e produtividade da indústria nacional. E hoje nós contamos com a presença dos especialistas Thiago Meneghel e Maurício Martinez, da Blau Motorsport, equipe da Stock Car Pro Series, que vão nos contar um pouco sobre todo esse tema que circunda os bastidores da alta performance. Acompanha aí! Kai Talks. Vamos falar de simulação? Thiago e Maurício, antes de mais nada, é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar participando desse podcast conosco. E para começar do princípio, eu quero entender um pouquinho sobre como que o pequeno Thiaguinho, o Mauricinho, percorreram um caminho para alcançar a liderança de uma equipe de alta performance do setor automotivo como a Blau. Então, de uma forma resumida aqui, pessoal, e o tempo de vocês, como que foi a trajetória de vocês para chegarem até a etapa que vocês estão hoje no mercado? Oi, Amaral, pessoal, tudo bem? É um prazer, antes de tudo, estar aqui. No meu caso, são mais de 30 anos aí de automobilismo. Eu comecei aos 11, corri de kart, também na mesma época eu arrumei emprego numa oficina mecânica e varri muito chão de oficina, limpei, lavei muita peça, até conhecer realmente o meio de corrida, o automobilismo, e desde então nunca mais saí desse meio e continuo aí até hoje. E foi tudo acontecendo naturalmente. Depois nunca deixei de estudar, acabei fazendo faculdade de engenharia. Nessa época eu já viajava para as corridas, já estava parando ali com a minha fase de piloto e jamais para o outro lado do muro, que a gente fala, e continuo até hoje, então, envolvido no automobilismo. E, naturalmente, isso acabou tomando o rumo da Stock Car e hoje com a Blau Motorsport. E você, Maurício, como que é a tua história? A gente tem uma idade parecida, mas o Thiago tem mais tempo de pista, tem mais tempo rodado aí. Eu comecei no automobilismo em 2002, com a chegada da Fórmula Renault no Brasil, projeto bem bacana, que trouxe aí 5 anos, né, de campeonato. Foi uma coisa muito bacana, porque entrou abaixo do Fórmula 3. Então era o passo tradicional aí da garotada do kart pro Fórmula Renault e depois pro Fórmula 3, então foi muito bacana. E aí eu passei por várias categorias. Eu tenho, se a gente falar aí de equipes e tudo, eu tenho passagem por poucas equipes. Eu fiquei muitos anos nas equipes por onde eu passei. E aí fiz de tudo um pouco. Fiz Fórmula Renault, Fórmula 3, GT, e aí também, como o Thiago, caí na Stock Car, e é o campeonato com maior longevidade aí no meu currículo, e é uma categoria que apaixona todo mundo e desafia todo mundo. Uma categoria que apaixona todo mundo, esse aqui é um ponto interessante, porque se a gente for analisar o Stock Car, ele é reconhecido como a maior competição de automobilismo da América Latina, né? Nem do Brasil. E a gente tem Fórmula 1, tem Fórmula Truck, existem N outras categorias, né? E eu tenho noção que existem várias opiniões a respeito, mas eu gostaria de conhecer de vocês. Por que vocês acham que o brasileiro, o latino, gosta tanto dessa categoria em específico? Qual que é o charme que ela tem? Bom, eu acho que principalmente o que vira Stock Car é a disputa, né? Porta batendo com porta, ultrapassagem. É aquela questão de um final de semana, a gente nunca saber quem que vai ganhar, quem vai estar andando na frente, pode acontecer de tudo. Então, Stock Car, você nunca tem a segurança, você está indo para uma classificação, você pode fazer a pole,
como você pode largar em 10º ou em 20º, é tudo muito perto, tanto no detalhe, e essa disputa eu acho que acaba transparecendo aí em emoção para quem está assistindo também, e aí o público gosta, né? O que o pessoal gosta de ver é exatamente isso, a empolgação. Né? Você concorda, Maurício? Sua visão é a mesma aqui? É o dinamismo da competição? Qual que é? A Stock Car é a categoria do imprevisível. Você vai para a pista, você estuda demais, você faz muita coisa na oficina, na preparação, a gente vai falar um pouco disso. Então você tem milhões de ideias, e aí você chega na pista, pode dar tudo muito certo ou tudo muito errado. Mas a competitividade é impressionante, então a gente brinca aqui internamente de 2 décimos entre o céu e o inferno. Para quem não sabe, 2 décimos é 0,2, né? Quando a gente fala 1 minuto, alguns segundos, 0,2 depois. Na Stock Car isso representa com facilidade 10, 12 posições em algumas pistas. Então, você largar em primeiro ou você largar em 12º muda muito, né? Muda muito. E é uma categoria que, além de tudo, ela tem trazido muitos pilotos famosos, muitos pilotos que andaram nas principais categorias. Então hoje o grid é recheado aí de ex-pilotos Fórmula 1, Fórmula Indy. Isso aumenta a competitividade. E quando chega um novato que vai competir com o Rubinho, que vai competir com Massa, tem uma motivação extra, né, desses novatos quando chegam. E é uma categoria, então, apaixonante nesse sentido, da competitividade e do imprevisível. Pô, é legal esse ponto que o Maurício trouxe. Deixa eu pegar a sua percepção aqui, Thiago, porque nesse tópico de piloto, como que essa relação de você ter nomes gigantes que vêm da Fórmula 1, que vêm de outras categorias e que culminam na Stock Car, e você tem um perfil de pilotos com background muito diferente em tempo de operação, em experiência. Como que é lidar com essa realidade no dia a dia? É um desafio a mais, né? E para nós que estamos trabalhando na categoria, é fantástico. A gente vê pilotos. Eu lembro a primeira corrida minha da Stock Car no grid, que a gente estava mais ou menos perto aí do carro do Ingo Hoffmann, e eu lembro de ali ter caído uma ficha para mim, ter falado, nossa, é o Ingo, que é o cara que ganhou 12 campeonatos de Stock Car, está aqui na disputa com a gente, né? Então, isso é bem bacana. E a gente acaba convivendo com todos esses principais nomes do automobilismo brasileiro, né? O Rubinho está agora fazendo 10 anos na Stock Car, o Massa está no 2º ano com a gente, outros que passaram aí, ex-Fórmula 1 que continuam. Então, isso tem um lado muito, muito bacana, né, da gente poder estar trabalhando aí, estar mais perto com esses ídolos do automobilismo brasileiro, mas realmente tem aquele diferencial. Tem coisas que, às vezes, você vai falar com um cara desse no dia a dia, o cara tem uma experiência tão grande que você não precisa nem ensinar alguma coisa ou contar o que o cara já pegou, já percebeu, já sabe, já vivenciou aquela situação em algum dia na carreira dele, né? E ao mesmo tempo, às vezes a gente tem um piloto que veio do Fórmula aí, que tem 3, 4, 5 anos de automobilismo, que aí está realmente aprendendo e começando na Stock Car, então também é diferente. Eu falo que a gente tem que ser um pouco psicólogo em cada situação e saber fazer o melhor com o que você tem na mão, né? Com os pilotos que você está trabalhando. Essa parte aí de ser psicólogo, eu tenho certeza que está bem alinhada com a pauta aqui, que é dos bastidores da alta performance, que a gente não conhece. Mas antes de eu entrar no assunto, deixa eu dar uma namorada a mais aqui no que está circundando o tema. E ainda nesse tema dos pilotos,
A temporada 2021 foi muito legal para vocês, foi bem importante. A Blau ficou entre as 3 melhores equipes, o CEO da Blau Farmacêutica, que é o principal patrocinador da equipe, vocês já estão rindo que vocês sabem o que eu vou falar. Ele correu na pista junto do filho dele, cara, isso é um negócio muito diferente pra gente aqui. E é muita coisa acontecendo junto. Então conta pra gente como que é a preparação para isso ser possível. Você tem piloto, mas você tem o patrocinador participando da corrida numa temporada extremamente importante. Nossa, eu não consigo nem imaginar a complexidade de fazer a gestão dos recursos, tanto de equipamentos que você possui, quanto esse lado psicólogo da coisa. Fala um pouquinho mais pra gente como que foi isso. Eu acho que uma coisa que é fundamental, acho que talvez o recurso mais importante de todos esses aí seja o tempo, né? O calendário nosso não espera, a gente tem as datas das corridas e as coisas têm que ficar prontas, né? E com a Blau tem sido um desafio grande. Nós tivemos um 2020 com a pandemia, que o campeonato começou em agosto e foi de agosto a dezembro, então tudo compactado. Nós ficamos em quarto no campeonato de equipe. Aí o ano passado foi um ano um pouco mais normal, né? Foi de abril a dezembro. A Blau acabou decidindo participar com um carro a mais, então nós passamos na nossa operação de 2 para 3 carros, que já foi um desafio enorme. Parece que não, é um carro a mais, você faz 2, vai para um terceiro, mas não é bem assim, foi bem difícil treinar o pessoal novo, são 2 equipes distintas para fazer pit stop, então muda tudo de figura. E aí chegou no finalzinho do ano, aí a cereja do bolo foi o 4º carro, né? O Marcelo é um apaixonado por automobilismo, vive aí, é uma pessoa que a gente admira, porque ele está realmente vivendo os sonhos dele dentro do automobilismo, andando nas pistas mais legais pelo mundo afora aí, e ele tinha um sonho a ser realizado, que era participar de uma corrida de Stock Car, né? Entender, treinar, vivenciar aquilo realmente de dentro, né? Mas de fora, como patrocinador, ele já viveu várias, mas como piloto, não. Então, a gente trabalhou aí para montar esse carro e poder proporcionar a melhor experiência possível para ele. Foi muito bacana, foi realmente um final de semana especial para todos nós aí. E adicionando toda essa pimenta que você falou, que se 3 carros já era uma dificuldade a mais, com mais equipe, etc., 4 carros não devem ter facilitado nem um pouco. E aproveitando esse tema aqui, então, Maurício, vamos começar a entrar no campo aí dos segredinhos. A Stock Car tem uma característica muito interessante, que é todas as equipes possuem o mesmo carro. E você não pode alterar, a princípio, esse carro. Só que, no entanto, existe uma preparação para a corrida, que é o casamento da equipe com o piloto, que não só é possível, como tem um impacto muito grande na prova. Afinal de contas, é o que vocês falaram, vocês estão correndo atrás daquele 0,2, isso é muito tempo para vocês. Então, Maurício, você consegue comentar um pouco sobre esse ponto de nós que somos pessoas de fora desse mundo, a gente não tem essa convivência que vocês possuem? Como que é possível você não alterar o carro, mas ao mesmo tempo existem tantos ajustes tão finos de um carro para uma corrida para você melhorar ou piorar a performance desse carro? Como é que funciona isso no dia a dia? Vamos lá. Eu acho que é conveniente a gente falar um pouco do histórico do carro, né? Hoje o carro é um carro artesanal, e não só hoje, há vários anos é um carro artesanal. Ele tem uma parte tubular, então ele usa um chassi tubular por baixo da carroceria. Essa carroceria já teve diversas marcas, diversos formatos, diversas montagens, mas eu quero dar alguns passos atrás. Se a gente olhar no final de 99, 98, quando o Chico Serra foi campeão, já tinha o chassi tubular, mas antes disso era monobloco. Então a Stock, ela vem de muitos anos de uma evolução de carro, até que no final dos anos 99, lá dos anos 90,
ela parte para chassi, então parte para uma carenagem, uma carroceria de fibra, né? E aí depois veio uma sequência de padronizações. Então, naquele momento, o Chico ainda corria com motor 6 cilindros em linha, cada equipe preparava os motores dentro da própria oficina, as equipes tinham dinamômetro de motor, tinham bancada de fluxo do motor, comprava-se N cabeçote do Opala, iam nas concessionárias, inflacionou o cabeçote naqueles anos, porque as equipes iam lá e compravam um monte de cabeçote para testar. Então é legal recordar um pouco disso, porque dali em diante começou uma série de padronizações e chegou até onde a gente está. A gente está em 2022, olha só quantos anos tem de padronização das coisas. Então, a primeira padronização foi a entrada dos motores V8, feitos pela Jafone, antiga JL, e aí isso passou da era carburador para a era injeção eletrônica, como a gente está hoje. Depois houve uma troca de chassi, houve uma evolução do chassi, houve uma evolução no câmbio. Hoje a gente usa um câmbio desde 2008, para vocês terem uma ideia, um câmbio inglês da X-Track. É um câmbio junto com o diferencial, então o carro é quase um Fórmula. O motor fica na frente, o habitáculo no meio do carro tem todos os componentes eletrônicos, um eixo cardan que passa dentro do carro, o banco do piloto e o tanque de combustível é dentro do carro ao lado do piloto. E a parte de trás é como um Fórmula, é o câmbio, diferencial e outras coisas lá que você precisa para fazer as coisas funcionarem, embreagem, reservatório de óleo é atrás, né? Então o carro, eu estou contando um pouco disso para mostrar que o carro é artesanal e que, fora isso que eu comentei, houve todas as mudanças de carroceria. Então a gente já teve várias marcas, e talvez se eu esquecer de alguma, o Thiago pode depois contribuir. A GM naturalmente é a dona da marca Stock Car, né? Então sempre houve os carros Chevrolet aí, Vectra, depois Astra, depois, olha, Sonic, a gente andou até de Sonic. Hoje a gente está numa era Cruze, né? Mas a gente já teve a Volkswagen com o Bora, Mitsubishi com o Lancer, depois o Peugeot com 408, 407, já não me lembro exato o modelo. E agora a gente está com a Toyota nos últimos, vai para o terceiro ano, né, de Toyota, com o Corolla. Então, isso tudo é sempre em prol da competitividade. E as equipes foram perdendo ajustes, né? Você falou dos ajustes, dos detalhes. Hoje a gente tem umas 10 coisas para mexer. E lá no passado, Amaral, para você ter uma ideia, as equipes tinham kits reservas de amortecedores, conjuntos completos de amortecedores e mola para testar. Então, na oficina eu falei da preparação do motor, antes as oficinas também tinham preparação dos amortecedores. Os amortecedores eram livres. Então você usava a carga de mola que você queria, o tipo de amortecedor que você queria, o comprimento que você queria, o ajuste que você queria, era tudo livre. E isso foi sendo também podado, né? Então hoje a gente usa um amortecedor único, uma mola única, a gente não pode mexer mola. Isso já faz bastante tempo, né, Thiago? Faz mais de 10 anos, talvez, é o tempo que o Rubinho está aí. E a gente não pode mais mexer nessas coisas. Então, desde 2009 amortecedor e mola vem um pouquinho depois, né? É verdade. Mas para você ter uma ideia de quanto as coisas foram sendo restringidas em termos de ajustes do carro, então as equipes viraram peritas em ajuste de carenagem, peritas em aerodinâmica experimental, né, do dedo na língua, porque os recursos que você pode mexer são esses, né? A mola é igual, amortecedor é igual, motor é igual, eletrônica é igual, câmbio é igual, relação de marcha é igual, ou seja, tudo é igual, né? É claro que o grande diferencial hoje são os pilotos que estão atrás do volante, eles fazem muita diferença num conjunto desse tão semelhante. E o corpo técnico hoje das equipes, né? Então, o corpo técnico que a Blau
teve com a entrada e a associação com o Thiago, que o Thiago já tinha equipe há mais tempo, quando a Blau fez essa associação de 2019 para 2020, trouxe um corpo técnico excepcional, porque o Thiago tinha, né, uma qualidade de mão de obra, uma qualidade global das pessoas que fez a Blau mudar de patamar. Então, foi com o corpo técnico que o Thiago trouxe, é que a Blau foi quarto de campeonato de equipe em 2020 e terceiro em 2021. Mas isso tudo está ligado aos detalhes do detalhe na montagem do carro. Então, cada detalhe importa, cada detalhe é importante. E a categoria vai cortando as asas das equipes. Cada vez que ela descobre uma coisa que a equipe está conseguindo uma certa vantagem, ela vai lá e corta, né? Então, hoje a gente fica se reinventando a cada regulamento para tentar ter mais liberdade em alguma coisa que não tem liberdade. É muito contraditório isso. Deixa eu fazer uma pergunta, então, de leigo absoluto, que me surgiu agora enquanto você falava. Então, no mundo perfeito, naquele mundo idealizado, a prova vai convergindo para um ambiente em que todos terão exatamente o mesmo carro e o melhor piloto é o que vai levar a prova. E enquanto esse mundo não chega, as equipes vão achando caminhos que é possível adaptar e ajustar aqui e ali para ter um extra. É meio que essa a lógica? Conta aí, Thiago. Conta aí um pedaço do segredo. A gente sabe que historicamente, né, o automobilismo vai ficando cada vez mais restrito, né? A Fórmula 1 passa por um processo semelhante também, e logicamente fica para nós do lado da equipe mais difícil, né? Houve época, ainda peguei 2 gerações atrás de carros na Stock Car e tinha uma série de desenvolvimentos, as equipes construíam muito mais peças, como o Maurício falou, amortecedor livre, tinha diferencial livre, câmbio já era mais tempo padronizado, a relação de marcha, tudo, mas ainda tinha uma série de liberdades que você conseguia trabalhar melhor, né? Cada vez mais isso vem sendo restringido aí. Então a gente olha, hoje o regulamento tem mudou um pouco o nome, era a antiga ficha de homologação, hoje são os anexos técnicos, que são livros bem grossos, tem desenho de todas as peças, especificação de que peça que é, se é uma peça de mercado, se a equipe pode fazer alguma modificação ou não, fala ali naquela ficha. Fala, em alguns casos, o peso da peça, em outros, por exemplo, o parafuso, se tem que ser um parafuso Allen padrão comum, se pode fazer alguma modificação, está especificado ali. Então está tudo, não tem um parafuso, uma arruela do carro que não está regulamentado hoje. E é muito, muito restrito. Cada vez mais eles vão restringindo. Em alguns casos, além de tudo isso entra, igual eu falei, peso, medidas da peça, desenho dela, para realmente não haver nenhuma invenção, e a coisa vai ficando mais nos detalhes, né? Então cada vez mais aquele detalhe de montagem, aquela pequena, não é nem uma brecha, mas alguma coisinha sutil que você consegue entender uma vedação melhor, pequenos detalhes vão acabar fazendo a diferença e te ajudando. Então, junto com isso também é uma categoria que há mais de 10 anos a gente não pode treinar mais. Os treinos, há mais de 15 anos, na verdade, os treinos já são proibidos, né? Os carros têm até rastreador, então se eu sair com o carro da oficina, a organização está sabendo que está acontecendo alguma coisa. Tudo é extremamente controlado e a gente começa realmente a procurar nos detalhes, procurar os pequenos desenvolvimentos para fazer a diferença. E nesse gancho que você trouxe exatamente o raciocínio que eu estava tendo, porque o treino é muito curto, praticamente não existe, e o tempo de prova é longo, então
você é meio que obrigado a se reinventar ao longo da própria prova, e eu não consigo nem conceber qual que é o desafio por detrás disso. Mas nessa linha dos bastidores da alta performance, antes da corrida, qual que é o maior desafio técnico que vocês enfrentam? É preocupação com o clima? É estudar a pista? Ou não? É preparar o piloto? Onde que é que vocês dedicam mais energia para se preparar para uma prova nova? Olha, logicamente que a preparação do lado da engenharia, né, a gente usa o nosso banco de dados, o que aconteceu nas últimas corridas, nos últimos anos naquela pista, e o que aconteceu também com o nosso carro nas últimas corridas nas outras pistas, né? Então, essa análise não acaba nunca. Você está chegando de uma corrida, analisando o que passou, o que aconteceu naquele final de semana e se preparando para o próximo. Paralelo com isso, os mecânicos estão lá desmontando o carro, revisando, recuperando o que estragou, muitas vezes envolve pintura, troca de peça, tem todo um processo de revisão nisso. É o mesmo time que trabalha na oficina e na pista, então o pessoal já traz isso do que aconteceu no final de semana, já vai se preparando para a próxima, e aí a gente chega vamos falar, na semana e nos dias de pista, né? E aí dentro disso, lógico que envolve também aquele planejamento da gente que tem muito da nossa experiência, né? As pistas aqui no Brasil são poucas, então igual agora nós estamos indo para Goiânia, a gente lembra de Goiânia, de cada curva, de cada ponto do asfalto, onde tinha uma ondulação, onde o asfalto estava mais gasto, onde tinha uma zebra ali que é um pouco mais alta, que tem que tomar cuidado onde passar o carro. A gente anda lá na pista para confirmar o que a gente já imagina, mas aquilo já fica tudo fresco, porque nós tivemos em Goiânia algumas vezes no ano passado, fizemos não só na Stock Car, mas no Endurance também, acho que uns 4 ou 5 finais de semana lá. Nos últimos meses do ano aí foram pelo menos 2, e aí a gente já sabe o que vai encontrar lá, né? Então a preparação já envolve isso também, enfim, e não acaba nunca. Não é que fala que está pronto, não. Chega lá na véspera do treino, a gente ainda está lembrando de coisas, está pensando nos últimos ajustes, no que vai falar com o piloto e deixar pronto para ter a melhor performance possível. Eu não sei qual que é a opinião particular de vocês, mas desde o momento que eu os convidei para gravar esse podcast até o momento que a gente está efetivamente gravando, nesse meio tempo eu assisti aquele filme Ford versus Ferrari. E nossa, foi uma baita escola. Aprendi muita coisa. Não sei o quanto daquilo realmente acontece, o quanto que não acontece. Tem momentos até bem divertidos ao longo do filme, eu recomendo para quem está aqui ouvindo. Mas eu acho bem legal nesse aspecto, justamente o que vocês estão dizendo. Poxa, a gente conhece a pista, mas tem N coisas que podem sair de uma forma imprevista, a gente tem que se preparar, caminhar na pista para tentar memorizar o ponto perfeito de começar a curva. Enfim, o filme faz várias brincadeiras interessantes. E Maurício, nessa linha aqui, quando a gente começou a conversar, começamos a namorar a ideia aqui de vocês gravarem conosco, você trouxe um ponto que eu achei muito interessante lá na ocasião, que foi, ok, nós somos uma equipe de Stock Car, mas nós somos várias empresas dentro de uma. Nós somos uma empresa de gestão de recursos, nós somos uma empresa de logística, nós somos... Enfim, você descreveu vários negócios diferentes que estão atrelados aí ao seu dia a dia nos bastidores. Compartilha um pouco aqui com os nossos ouvintes e espectadores aqui como é que é esse dia a dia. O meu dia a dia agora é um pouco diferente, né? Isso está mais na mão do Thiago, mas eu tive a oportunidade de estar 3 anos cuidando do dia a dia da oficina, integral todos os dias e tal. Então essa visão que eu já tinha durante esses 3 anos ficaram mais reforçadas, né? Uma equipe de corrida dá para a gente fazer várias associações, né, Amaral? Primeiro, ela é uma oficina mecânica, só que ela é uma oficina de carros próprios, então não tem cliente. Seu cliente é o seu patrocinador,
e você tem os seus carros próprios. Então, basicamente, a gente começa daí, é uma oficina. Mas a gente também faz funilaria e pintura. Por quê? As equipes foram se aperfeiçoando e foram evoluindo ao longo dos anos. A parte visual que você vê na pista do box, de tudo, hoje as equipes constroem isso. Elas não compram mais, elas compram matéria-prima. Então, a equipe também é uma oficina mecânica, ela é a funilaria e pintura. Por quê? Porque ela pinta todos os carros, todas as peças reservas do carro, e ela pinta toda a parte de estrutura, componentes, o box. Então, o que você vê na pista, que da garagem, né, vamos falar assim, e tem aquele visual bacana, algumas tem, a gente brinca da poltrona do cineminha, teto, ar-condicionado e tudo, as equipes fazem tudo dentro de casa hoje. Então, extrapola a função básica que é ser uma oficina mecânica, né? Então, hoje uma oficina como de corrida, ela faz tudo isso, eu brinco que é uma empresa de logística, por quê? Quando carrega, a gente vai para a corrida, tudo isso é definido pelo cronograma da corrida, então se a gente viaja a quarta ou viaja a quinta, quando viaja uma coisa, quando viajam os mecânicos de van, quando viaja a carreta, quando viajam a parte da engenharia, algumas pessoas vão de avião. Então a gente compra, Luiz, de tudo que você possa imaginar a gente compra. Então a gente compra fibra de carbono, fibra de vidro, pintura, peça mecânica, madeira, a gente compra água, a gente compra comida, a gente compra de tudo a gente compra nessa empresa, né? E a parte logística, que eu brinco, ela é, na verdade, das pessoas por trás disso do dia a dia, e o Thiago tem, de novo, um corpo técnico excepcional, porque não é só o comprador, é o cara saber comprar no menor prazo em boa qualidade, porque tudo é para ontem, carro de corrida tudo é para ontem. E na parte da logística é você manter as áreas abastecidas. Então não é só a viagem propriamente dita, mas você tem que manter sua área de pintura e de reparo e de fibra produtiva. O que é produtiva? Você ter o material necessário para ela trabalhar. Os mecânicos também, o que eles precisam? Eles precisam dos componentes. Esse componente passa por algum trabalho antes ou ele é só comprado? Então assim, uma equipe de corrida, ela funciona dentro desse contexto, né? De você abastecer as sub-áreas, que tem diversos responsáveis, mas ao mesmo tempo a equipe é enxuta. Hoje para a pista você leva 12 pessoas. 12 pessoas contando eu, contando o Thiago, contando os outros engenheiros. Então é um grupo pequeno, né, que atua na pista, e é esse mesmo grupo que está na oficina. Claro, eu tenho um papel muito menor no dia a dia da oficina, mas essas pessoas também estão na oficina. Então, quando viaja, o Thiago pode ter essa percepção, você viaja com a sua vida, né? Tudo seu está lá dentro. O que fica é o prédio. É o prédio, o estoque, os troféus que estão aqui do meu lado, né? Que a gente brincou antes. Porque a sua vida está lá dentro. Todo o seu material, todo o seu equipamento, tudo de melhor está lá. Porque ele viaja junto para fazer o show, o final de semana. Então, as múltiplas empresas, né, acho que eu consegui explicar nesse contexto. A gente faz de tudo um pouco e cada vez mais as equipes fazem coisas dentro de casa. Quase um circo itinerante, então, porque a gente está falando de vocês terem todo o equipamento aí, um carro que não pode andar fora da prova, o Thiago já comentou, então vamos fazer o transporte desse veículo do jeitinho que ele tá. Vocês ficam nessa vida alucinada, que vocês têm várias provas, né, diferentes em vários finais de semana, sempre nos finais de semana, então cada semana é uma preparação para o final de semana. Deixa eu fazer aqui uma pergunta bem despretensiosa. Se no final de semana é o ápice do trabalho de vocês, e durante a semana vocês se preparam para o próximo final de semana, aonde que entra o descanso na vida de vocês? Quando que é o período de dar uma relaxada? Não tem, né, Maurício? Não tem descanso. É bem corrido. Na verdade, a gente sabe, até brinca com o pessoal, que esse meio do automobilismo é realmente para quem é apaixonado. Porque, felizmente, as nossas famílias entendem, já nos conheceram, nossos esposos nos conheceram trabalhando nisso, né, dentro desse meio, porque não é fácil você falar...
trabalha 2 finais de semana por mês, mas não é que é 2 finais de semana por mês, é que durante a semana direto, mais 2 finais de semana. Então o tempo com a família realmente é mais curto. A gente já viu vários exemplos de gente que gosta, até brinco, falo que tem um aqui da oficina, que vizinha da equipe aqui, é uma oficina de caminhão. E eles fazem assim, todo o trabalho de caminhão, mexe com freio, com suspensão, parte mais suja, mais dura de caminhão, eles trabalham aqui. E eu lembro que durante mais de um ano tinha um ajudante lá que queria trabalhar com carro de corrida e via os mecânicos nossos chegando de uniforme, tudo arrumadinhos, a oficina é um brinco, é limpinha, tudo organizado, e ele queria uma oportunidade com a gente, queria, ficou me pedindo um tempão um emprego, até que um dia que surgiu uma vaga e nós chamamos ele, vamos fazer aqui uma experiência, vem trabalhar com a gente e tal. Ele ficou o primeiro mês e ele, na hora que ele cumpriu os primeiros 30 dias, ele me chamou e falou, olha, queria agradecer, obrigado, mas não é isso que eu estou procurando. Eu até fiquei feliz por outro lado, porque às vezes é melhor a pessoa ser sincera e abrir o jogo, né, com a gente. E ele pegou, mas foi na pior fase, que era a pré-temporada, que a gente estava passando ainda por um período de mudança de layout, repintando tudo, além dos carros, né, toda essa parte de boxe que o Maurício falou, construindo um monte de coisa, nos preparando para o ano. E foi um mês direto, que nós trabalhamos sábado e domingo, não tinha começado o campeonato ainda, a gente estava trabalhando sábado e domingo, durante a semana até as 9, 10 da noite, todo dia. Foi realmente um período bem difícil que a gente teve, e eu ainda conversei com ele e falei, cara, você não quer esperar? Vamos mais um mês, que vai entrar numa dinâmica diferente quando começam as corridas. Mas o cara já sentiu e não queria e pediu para sair, e beleza, obrigado. Ele acabou voltando para a oficina, a gente encontra ele aqui perto de vez em quando, bate papo, a amizade segue, mas não ficou. Realmente, automobilismo é para quem é apaixonado e não se importa de estar se dedicando mais do que qualquer outra atividade normal. Aí. Tem que ser um pouco louco, fora do normal, não tem jeito. E falando nessa pauta aqui de alta performance, de buscar aquele pelo do ovo, aquele 0,02 para ter uma vantagem competitiva aqui. A E3S e a ANSYS, elas já estão presentes nesse mundo de alta performance. Inclusive, quem acompanha aí, faz pouco tempo a gente teve uma publicação dos desafios que foram enfrentados pela Red Bull Racing Honda, que enfrentou aqui, enfim, teve uma vitória muito relevante no campeonato de pilotos da temporada 2021, principalmente por conta dos esforços do piloto Max Verstappen, que foi um diferencial, mas o time de engenharia também que atuava, e dentro de várias especialidades que esses profissionais possuíam, eles atuam com simulação, e a gente conhece esse pessoal, enfim, a gente conhece o dia a dia deles atuando com simulação para obter uma melhoria aqui no veículo. Para quem não acompanha, em 2023 vocês vão passar por uma mudança de veículo, o carro vai mudar. E então, além do carro ser novo, vocês vão ter que estar se preparando para a realidade desse carro novo, que vocês não estão acostumados, muito diferente do carro que vocês estão trabalhando hoje. Não sei, tem algo legal para comentar aqui, aproveitando esse ponto? Em que momento de 2023 a gente vai ter essa mudança do carro? Olha, Luiz, isso ainda não está 100% definido, né? Não sei por quantos anos esse podcast vai ser ouvido, mas... Muitos. A organização não bateu o martelo ainda, ela está em desenvolvimento. Esse projeto está em desenvolvimento, esse projeto está em estudo. Naturalmente, a gente como equipe, e o Thiago pode falar muito melhor disso, a gente quer ter uma transição muito mais tranquila de todas as outras que a gente teve. Quando trocou o chassi em 2009, cara, as equipes dormiam na fábrica da Jafone. Foi um caos, os carros foram para a pista, enfim, isso faz parte da história, né? Mas a gente teve grandes dificuldades, grandes desafios ao longo de todos esses anos,
Então, a primeira coisa que a gente espera é fazer uma transição ou passar por esse momento que ele é necessário, que ele é importante, mas com menos esforço ou menos problemas, vamos falar assim. Esse é o primeiro ponto. E a pessoa que hoje está à frente do projeto, né, que está cuidando da organização, já foi chefe de equipe da Stock Car, já teve equipe, éramos concorrentes, em alguns momentos éramos parceiros, eu trabalhei junto com ele, que é o José Avalone. Então, é uma pessoa que já trabalhou na Fórmula 1 também. Eu acho que ele é uma pessoa muito competente, é a pessoa certa lá, mas, de novo, falta tempo. Sempre na Stock Car falta tempo. A gente meio que virou o ano entre 21 e 22 por conta do campeonato ter terminado tarde e ter começado cedo. Então, isso que o Thiago falou da pré-temporada, ela foi muito mais intensa e muito curta. Isso deve acontecer de novo, né, de 22 para 23. Mas as equipes, isso volta a entrar naquela paixão que a gente tem pelo automobilismo, a paixão da Stock Car, porque não é só gostar do automobilismo, também é gostar da Stock Car, para ter mais essa motivação, né, de estar lá, um carro novo, o que esse carro vai fazer, o que eu posso fazer, o que vai acontecer com o carro, né? Isso é muito mais a capacidade técnica do Thiago e das pessoas dele, de quando esse carro chegar, olhar o mínimo do mínimo detalhe para conseguir entregar a performance que ele está entregando aí nos últimos anos. E nessa linha, gostaria de pegar a posição de vocês dois. Ficou nítido que para alguém que quer entrar nesse mundo, paixão não é requisito máximo, é mínimo. O mínimo que o cara tem que ter é muita paixão. Mas aproveitando essa experiência que vocês possuem, como que vocês imaginam que essa categoria vai estar, não sei, daqui a 10 anos? Quais são os temas que pairam para o futuro? Veículo elétrico, carro voador, carro sem piloto, autônomo. O que é que está pegando aí que vocês conseguem acompanhar no mercado? Bom, logicamente, a informação cada vez mais ela flui mais rápido, né? Acho que um pouco lá atrás o Maurício falou da questão da importância aí de simulação e tudo mais, né? A gente, para saber o que vai acontecer no futuro, tem que olhar um pouco no passado, né? E esse passado cada vez é mais recente, né? Então, a gente lembra que até alguns anos atrás, os pilotos, veja na Fórmula 1, os pilotos de teste faziam uma quilometragem muito maior do que os pilotos titulares, né? Eu ouvi do próprio Felipe Massa comentando que o ano que ele, de maior aprendizado dele, foi o ano que ele foi piloto de teste da Ferrari, que ele ia para a pista e testava, e tinha liberdade para poder se testar também, ou atuar de maneiras diferentes no carro, né? Que muitas vezes no final de semana de corrida, que é tudo muito curto, não dá essa liberdade para a gente. E ele falou que aprendeu demais, né? A mesma coisa no passado, a gente sabe que acontecia nas categorias brasileiras, mas agora a gente tem lá, são 2 treinos de meia hora, então é 1 hora de pista antes do treino classificatório, e no treino classificatório tem que estar tudo perfeito, porque são as voltas mais importantes do final de semana que vai definir o grid de largada da Stock Car, né? E depois disso são 2 corridas de meia hora. Então, assim, o tempo de pista é muito restrito e muito valioso. A gente não tem nenhuma liberdade de pneus, a gente tem que fazer uma gestão de pneus ao longo do ano, porque também a quantidade é super restrita para contenção de custo e tudo mais. Então, toda essa parte de simulação é natural que fique cada vez mais importante. É lógico que envolve muitas vezes o investimento a mais, mas ao longo dos anos isso mostra que é uma economia também a mais, né? Então a gente começa a ver uma tendência cada vez maior de ter o trabalho remoto no automobilismo também, né? A gente vê profissionais trabalhando à distância, não necessariamente lá dentro do box, junto da equipe. A gente vê então toda essa parte de eletrônica, nem se fala, né? Cada vez mais
os carros são mais instrumentados, com mais recursos e mais dependentes da sua eletrônica. Então, uma tendência a isso crescer mais ainda, né? A parte de elétrico está crescendo. A gente sabe que eletrificação existe muito em função de regulamentação, de uma questão aí até governamental, né? Questão de emissões também e tudo mais que envolve isso, mas acaba o automobilismo, ele é ele potencializa, ele tem muito a ver com essa inovação de tecnologias, né? Então muitas coisas surgem antes aqui com a gente, antes de ir para os carros de rua e tal. Então eu vejo uma tendência grande disso, e por um outro lado também, em paralelo com isso, uma tendência de cada vez mais se entender o automobilismo, se enxergar o automobilismo como um esporte de entretenimento, né? Então essas disputas, questão de estratégia que também cada vez mais envolve a nossa corrida, né? Antigamente a gente tinha lá só uma parada obrigatória e a estratégia era simplesmente escolher a melhor volta, o melhor momento de parar. Hoje já envolve um monte de coisas. Se você vai trocar pneu, quantos pneus e quais, quanto que você vai abastecer, se abastece uma na primeira corrida ou na segunda, o piloto saber usar os recursos que tem também em função da estratégia que está sendo feita. Então toda essa dinâmica, esse raciocínio que tem para fazer uma corrida e apresentar a melhor performance ali, isso eu acho que é uma tendência que vem crescendo, e o lado técnico vai cada vez mais ficando restrito, né? A gente já está aí há mais de 10 anos na Stock Car sem colocar a mão no amortecedor, né? Jeito de falar, porque a gente simplesmente instala ali no carro e é tudo lacrado, então não pode mais trabalhar com isso dentro da equipe, mas abrem essas outras frentes aí que eu falei que são fundamentais aí para o nosso resultado final, sem dúvida. E você, Maurício, algum ponto para adicionar aqui? Eu já vi, então, de eletrificação, está circundando, a gente tem aqui toda a parte do home office / trabalho à distância, a gente tem a questão de simulação, um ponto aqui que onde a i3S atua com maior força. Não vi nada em relação a carro autônomo, carro dirigindo sozinho. Tem alguma outra tecnologia que você acha que pode pegar aí? Eu acho que tem muita coisa para acontecer realmente com a interação do público e tudo em tempo real, né? Hoje a gente vive o tempo real, vive live, vive um monte de coisa. Eu acho que isso a Stock Car ainda pode evoluir bastante. As equipes precisam de mais informações em termos do carro, até porque hoje o quilômetro rodado é caríssimo, né? Se você pegar o orçamento da Stock Car e a gente anda aí 2h30, se você pensar no que o Thiago falou, no final de semana, você tem 2h30 de pista para uma preparação monstruosa, para uma logística complexa, para isso tudo funcionar. Então a gente enxerga uma maior quantidade, maior qualidade e maior rapidez nas informações que as equipes gostariam de ter, aliado isso com a parte de imagem. Então hoje a imagem ainda é um problema para a gente, nessa parte de tecnologia, a gente usa a câmera GoPro dentro, mas isso evoluiu muitos anos, né? Isso tem muitas coisas novas. Eu acho que isso tem muita coisa para fazer, e claro, isso tudo pode ir para o público. Hoje, o ano passado, quando liberaram, né, o aplicativo da Fórmula 1 TV para nós, não sei quem teve a oportunidade, quem gosta de automobilismo, não assinou o Fórmula 1 TV o ano passado, faça isso pelo menos um mês, né? Faça, porque, cara, a experiência, e o Brasil estava fora disso, né? A experiência, o Thiago depois pode falar, é incrível. É incrível. A quantidade de informações que você tem e está disponível para o público. As conversas do rádio que a televisão mostra,
Lá no aplicativo tem todas as conversas, você pode ouvir todas, você pode ouvir quantas vezes quiser, elas estão gravadas, né? Então, eu acho que essa interatividade, essa velocidade com que a Fórmula 1 está fazendo as coisas, com integrações na nuvem, né? Então a gente volta a falar de banco de dados, de tecnologia da informação e tudo, eu acho que isso a Stock Car tem muito para evoluir e tem muito para entregar para o fã. A gente vive um automobilismo que estão se renovando, né? Está se renovando os fãs, estão se renovando os profissionais, e a Stock Car hoje ela poderia ser uma categoria que desse mais oportunidade de pessoas poderem começar. Como eu falei, a gente tem esse número restrito de pessoas de 12, isso já foi 14, já foi 16, mas ainda assim é um número que a gente deveria ter obrigatório, de repente, em cada equipe, em cada subsistema, ou em cada área da organização, do evento como um todo, pessoas novatos, estagiários. É que eu não gosto muito do termo estagiário, né? Mas essa pessoa que está começando, que está aprendendo. Eu, quando cheguei a trabalhar numa oficina de corrida, cara, aquilo para mim, eu tinha me formado em engenharia mecânica, eu comecei do zero. Nada que a faculdade me ensinou, nada me preparou para aquilo. Então hoje a gente vê essa necessidade, né, da rapidez, da velocidade. Isso acontece com a mão de obra também, isso acontece com a evolução das pessoas. Não tem como a gente injetar uma injeção de conhecimento, né, das pessoas, de coisas, da Stock Car, do automobilismo. Elas precisam vivenciar. Então por isso que eu acho que se a gente conseguir melhorar essa tecnologia como um todo, melhorar o que a gente entrega para o público e naturalmente o que as equipes vão ter de acesso, isso tudo vai caminhar para degraus maiores e mais rápido. Então acho que isso complementa. É claro que o carro, do que o Thiago falou, é um ponto de interrogação. Vai vir alguma coisa eletrificada? Vai. Quantos anos? Não sabemos, né? Mas eu acho que isso é um conjunto. A categoria, para mudar de patamar, ela precisa fazer um pouco de tudo, um pouco de cada coisa, dar atenção em alguma área e menos atenção em outra para mudar de patamar. Eu acho que isso vai trazer mais longevidade, né, para a Stock Car. Pessoal, fantástico. Isso aqui foi uma verdadeira aula. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui, terem compartilhado tanto conhecimento, tanta experiência e principalmente paixão com a gente. Acho que fica nítido a paixão que vocês dois carregam. Já ficou para o público aqui uma boa dica, então se você é amante da categoria, se você quer ter um pouco mais dessa experiência, vale a pena aí fazer uma assinatura de 1 mês e conta pra gente como é que foi, se a dica aqui que o Maurício trouxe agregou para vocês. E, pessoal, poxa, eu tava na expectativa da gente ouvir o carro aí dando uma acelerada, dando a partida. Já vi que a gente vai ficar só na expectativa. Não sei se vocês querem aproveitar esses momentos finais para passarem alguma mensagem para todo mundo que ficou acompanhando aqui o conteúdo que vocês trouxeram para a gente até agora. Eu acho que eu tinha até comentado com você, né? Falei, talvez o pessoal vai atrapalhar aqui, que eles devem funcionar o carro ainda hoje, né? Estão terminando, então, para variar, a gente já está estendendo um pouco o horário na oficina, porque na semana que vem já temos aqui para Goiânia, para a segunda etapa. Mas eu acho que só mensagem para o pessoal, torçam pela gente, sempre que vocês virem um carro de corrida na pista, saibam que tem bastante gente trabalhando nos bastidores aí para aquilo acontecer. Então é uma coisa bem, bem bacana, é um meio que a gente vai para o autódromo e ver o nosso resultado acontecer na hora, né, diante dos olhos. Então, quando a gente vê lá os mecânicos se abraçando e comemorando, ou chorando junto quando tem uma derrota, é por causa disso, do que acontece na preparação e no esforço para esses carros funcionarem. Então, isso aí. Obrigado pela oportunidade. Ai, você fez uma pergunta difícil, hein, Luiz? É uma pergunta muito difícil. O que eu acho, dentro desse contexto,
o automobilismo ele ensina muito para as pessoas. Eu vou até falar uma coisa diferente, assim, acho que cada pessoa que fosse para o mercado de trabalho, seja ele qual for, corporativo, venda e tudo, essa pessoa devia fazer um estágio no automobilismo. Se ela fizesse um final de semana de corrida, se ela participasse de uma preparação pré-corrida, fizesse a viagem e vivenciasse o final de semana, a gente vive muitas coisas em grande intensidade. Então, o trabalho em equipe, que se fala, na empresa, porque eu trabalho em equipe, vocês não conhecem trabalho em equipe em quem nunca frequentou o automobilismo. Porque é um esporte de uma pessoa aparecendo guiando o carro e de um exército de pessoas atrás para fazer isso acontecer. Então, quando ele passa, levanta o troféu, tem N pessoas trabalhando nos bastidores. E vivenciar essa experiência, né, traria muitos benefícios para as pessoas. O trabalho em equipe, prazo, trabalhar com comprometimento. Não tem ninguém aqui que não está comprometido, não tem ninguém aqui que não está pensando no prazo. Você tem um horário para estar na pista. Se seu carro não estiver na pista naqueles 30 minutos, você perdeu a oportunidade, né? É algo que extrapola muita coisa que o mercado corporativo vivencia. Então a gente podia criar, né, esse espaço, que eu sempre falo um pouco disso, eu falei da Stock Car, mas quem sabe no futuro a gente possa criar um espaço para o mundo corporativo, as pessoas que querem integrar outros meios possam vivenciar, né, essa mistura de sentimentos, de sensações e de experiências, porque mais do que a paixão, o automobilismo ensina muito coisas que você não vai aprender, às vezes, em muitos anos numa empresa, num outro ramo de atividade, mas o automobilismo está aqui para trazer muitos ensinamentos. E muitas vitórias. Vamos contar com as vitórias. A minha torcida é de vocês, pessoal. Não tem nem dúvida disso. Gente, então, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo bem legal, Vocês trouxeram pontos aqui que fogem do convencional das entrevistas e o que você vai ver em canais esportivos, enfim. E pensando que o nosso público tem muita gente apaixonada, tem muita gente técnica, tem muita gente com muito interesse no conteúdo que vocês trouxeram, no know-how que vocês compartilharam aqui. Eu achei que o nosso bate-papo foi bem legal. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui a atenção de vocês, o esforço que vocês fizeram para falar com a gente em meio a essas temporadas todas que tanto os consomem. E ao nosso público que ficou assistindo até esse momento, espero que vocês tenham gostado e preparem-se porque a gente preparou uma temporada muito pesada e com conteúdo muito técnico, muito descontraído e que vai enriquecer bastante o seu dia a dia. Então fique atento até o próximo episódio, um abraço e até mais. Para saber mais sobre simulação, confira a biblioteca técnica da E3S, ess.co/conteúdo.